Paz e graça, caros irmãos em Cristo Jesus, novamente me encontro aqui junto de todos vós. No momentinho que eu estou tentando arrumar aqui o aparelho, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Ok. Irmãos, antes de iniciar, vamos fazer uma breve oração. Quem se sentir de baixar sua cabeça. Nosso Deus e nosso Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui para te agradecer por todas as bênçãos que recebemos de Ti, para te agradecer por esta palavra, para te agradecer por tudo que Tu tens feito na nossa vida. Agora continua conosco e as necessidades de cada um, Senhor, inclusive das famílias enlutadas, toma nas Tuas mãos, Pai eterno e querido. Em nome de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador e Senhor absoluto das nossas almas, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Caros irmãos, eu vou ver se consigo utilizar esse aparelho, irmãos, que eu tenho aqui. Ele não está muito bom, mas vamos tentar. Se der certo, louvado seja Deus. Nós vamos ler, irmãos. Por favor, os irmãos abram as suas Bíblias, por gentileza, no livro do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, glória a Deus, santo é o Senhor. O apóstolo Pedro, nós podemos iniciar a leitura na segunda epístola do apóstolo Pedro. Na segunda epístola do apóstolo Pedro, irmãos, certo? Segunda epístola do apóstolo Pedro, nós vamos ler capítulo 1, versículo 21. Capítulo 1, versículo 21. Irmãos, com a ajuda de Deus, não sei se esse aparelho vai ficar bom, todavia, façamos a leitura, irmãos. Segundo livro do apóstolo Pedro, versículo 21, capítulo 1, certo? Primeiro de segundo Pedro, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito de Deus. Irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande para fazer a exposição da palavra, porque sabemos, irmãos, que nós temos um compromisso com Deus, e esse compromisso é um compromisso muito sério. Quando vamos pregar uma palavra, o Senhor não se responsabiliza pela nossa palavra. Ele se responsabiliza pela palavra dele que nós vamos pregar. Por isso, nós que pregamos, temos que pregar aquilo que está escrito, a profecia da palavra que está ali. Porque se nós colocarmos alguma coisa nossa, já não há nenhuma responsabilidade da parte de Deus. Esta é a forma correta de nós apresentarmos a palavra. Ainda que nós façamos uma exegese, ainda que façamos um esboço, todavia temos que orar, temos que pedir a guia de Deus para fazer e fazer em comunhão. E quando vamos expor esta palavra, temos que lembrar que não pode ser a nossa palavra. Nós não podemos usar a palavra de Deus, mas temos que deixar-nos ser usados pela palavra de Deus. Pregar aquilo que Deus quer que nós pregamos, não pregar aquilo que nós achamos que temos que pregar. Por isso, irmão, quando nós pregamos o que Deus quer, nós pregamos a palavra de Deus. Mas quando nós saímos fora e pregamos aquilo que é nosso, Deus não se responsabiliza. Deus apenas se responsabiliza pela palavra dele. Por isso que nós lemos esse capítulo. Toda profecia, quer dizer, toda palavra profética que está escrito nesse sagrado livro,
que a Bíblia Sagrada foi inspirado, irmãos, não foi de qualquer maneira. Então nem os apóstolos, nem Paulo, nem Pedro, nenhum deles, irmãos, pregava aquilo que eles achavam ou que eles queriam falar de si próprio. Não, eles falavam guiados, inspirados pelo Espírito Santo. Não só eles, mas os profetas também, que foram antes mesmo, aleluia, de chegar ao nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se nós formos ver no livro de Hebreus, no capítulo 1, irmãos, versículo 1 e 2, nós vamos encontrar assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, a nós falou nos últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Por quê? Porque ele fez também o mundo. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, Deus, no princípio, falava através dos profetas, e até os profetas tinham que ter cuidado. Vejamos que quantos profetas foram falsos profetas, quantos profetas profetizaram coisas, irmão, que Deus não mandou. E no Velho Testamento dizia claro, assim, olha, é dura essa palavra de eu falar, mas dizia assim: se o profeta profetizar pela carne sem o Senhor mandar, o tal profeta morrerá. Está vendo, irmãos? As coisas não é brincadeira. Por isso hoje nós temos que ter isso, irmão, na nossa mente. Não queira você usar a palavra, mas deixe que a palavra, que a mensagem, que aquilo que você, pelo Espírito Santo, escreveu, se você tem essa parte. Tem irmãos que têm mais facilidade, tem aqueles que oram e buscam e clamam, e o Senhor traz a ele o sermão, ele faz o esboço e prega. Tem aqueles que já têm outro dom. Não vou discutir dons aqui, mas nós temos sim que estudar, procurar saber o que estamos falando, para não falarmos coisas que não têm nada a ver com aquilo que nós estamos pregando. Porque senão nós estamos colocando alguma coisa nossa, e aquilo que é nosso, o povo conhece, o povo percebe quando é Deus e quando não é Deus. Por isso nós temos que ser cristocêntricos, pregar a palavra de Deus sem medo, com a certeza que nós estamos pregando aquilo que nós estamos lendo. Aquilo é suficiente para mudar e transformar a vida. Uma palavra, irmão, guiada pelo Espírito de Deus, ela tem poder de transformação, de mudança do homem que estava no pecado para o homem que recebe a Jesus Cristo e reconhece o seu pecado, e através do seu reconhecimento ele crê em Jesus Cristo já, porque reconheceu que é um pecador, reconheceu que precisa de Cristo. Então aquela palavra que o servo de Deus, que o irmão, o pastor, o presbítero, ou aquele que foi pregar, ou o ancião, bom, Deus sabe lá quem que vai ser usado naquela noite, o que foi convidado para pregar, ele vai pregar o que está escrito. Mediante aquela pregação, pode ter certeza que se ele foi escolhido para pregar aquela pregação, e ele se deixar guiar totalmente pela palavra, biblicamente, não fugindo fora, não saindo fora, irmão, daquilo que Deus quer, com certeza Cristo estará falando na boca dele. E se ele deixar ser usado, totalmente se entregar nas mãos do Senhor, o Senhor fará transformações nas vidas daqueles que ouvem. Por isso que está escrito aqui, irmão, glória ao Senhor, porque a profecia nunca foi produzida
homens, porque está dizendo aqui, ó, Deus, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quer dizer, eles liam, meditavam, perseveravam na oração, faziam o que tinha que ser feito de acordo com o sentimento que Deus colocava dentro deles, era Deus, e ali eles explanavam pelo Espírito Santo e a igreja saía alimentada. Então ficou, irmãos, esse exemplo. Mas nesse mesmo livro, se nós formos continuar, nós vamos ver também, irmãos, que fala dos falsos mestres, no capítulo 2. Nós não vamos entrar nisso para não ficar muito longo, irmão. Por quê? Porque os falsos mestres vinham com fábulas, vinham com palavras persuasivas. E hoje também existe, irmão, pessoas que vêm querer persuadir a vida da outra pessoa com palavras de muita eloquência e muitas das vezes com promessas de prosperidade. E hoje, irmão, a dificuldade está em toda a terra. O homem precisa realmente das coisas terrenas para sobreviver, e muitos correm de um lado para o outro, não em busca da palavra da salvação, mas em busca da palavra da prosperidade. E a nossa prosperidade, ela tem que ser a prosperidade espiritual. Nós temos que ter a prosperidade em Cristo, não a prosperidade de ter uma casa, ou mais um carro, ou mais um terreno, não. Nós temos que ter em nós a preciosidade do Evangelho. Esta é a maior prosperidade, quando nós temos Cristo, quando nós recebemos Cristo, quando nós respiramos Cristo, quando nós enxergamos Cristo, quando nós vivemos Cristo, quando nós falamos e na nossa boca destila como mel a palavra de Deus, porque do que o coração está cheio, aquilo sai pela boca. Por isso, se a tua alma tem Cristo, ela vai resplandecer Cristo. Se você tem Cristo, o próprio Cristo Jesus usará de você num momento oportuno, e às vezes você nem percebe. Quantas vezes, irmãos, nós andamos nas ruas das cidades, no trabalho, e ali, irmãos, por estarmos ligados numa comunhão íntima com Deus, às vezes conversamos com alguém, e quando estamos conversando, de repente a palavra de Deus sai da nossa boca e entra no coração, e Deus já faz uma transformação. Esta é a nossa preocupação, meu irmão. Esta deve ser o nosso objetivo, porque se nós colocarmos as coisas de Deus em primeiro plano na nossa vida, o Senhor cuidará de nós. Não importa, irmão, o que vamos passar ou o que teremos que passar no futuro, porque nós sabemos que se Jesus Cristo cumpriu a sua palavra inspirada pelos santos homens de Deus, Ele vai cumprir em nós também a palavra que está escrito. E se nós formos guardadores da sua palavra, formos guardadores, aleluia, dos seus ensinos, guardadores, aleluia, do seu amor, da sua simplicidade, da sua comunhão, porque tudo isso é fruto do Espírito. Irmão, o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é aquilo que produz em nós louvor, que produz em nós alguma coisa para ser Deus exaltado. Quantas vezes, irmão, você em comunhão com o Senhor, e você está passando num lugar e você nem percebe, alguém olha para você e diz: olha, esse homem tem alguma coisa diferente, porque ele viu em você a luz de Cristo. Você pode ser um miserável, nós somos os miseráveis pecadores, somos pó, somos cinza, mas graças a Deus, irmão, que nos dá vitória na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a palavra tem que ser de Cristo e não nossa. Nós não podemos pôr o que é nosso. É como se você fosse em um restaurante, aleluia, e você pedisse uma comida e o garçom trouxe
pusesse a comida e deixasse cair sujeira. Por mais que você olhasse o prato, por mais que você olhasse a comida, você devolveria porque tinha alguma coisa estranha. Quantas vezes o homem pega esse sagrado livro e começa a falar coisas que não têm nenhum contexto, e isso faz a igreja sofrer. Muitos estão sofrendo em algumas denominações porque recebem palavras humanas e acham que são de Deus. A palavra de Deus, irmão, ela não traz confusão. A palavra de Deus, irmão, ela não traz, bendito é o nome do eterno Deus, ela não traz sobre ninguém, irmão, algo que venha confundir a sua mente, até a pessoa deixar de crer em Jesus Cristo. Muito pelo contrário, toda a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, ela é apta para corrigir, para redarguir e para ensinar as almas a caminhar no caminho de Cristo, o caminho que é o próprio Jesus Cristo. Por isso, meu amado, minha amada irmã e também irmão, continua firme neste propósito, porque esta palavra que eu estou pregando parece tão simples, mas ela é uma palavra cristocêntrica. Ela entra em você agora e ela trabalha dentro do teu ser, porque você vai começar a meditar, peraí, se o Senhor falou no passado com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó, glória ao Senhor, se o Senhor falou que ia nascer o varão do ventre da virgem e que aquele varão iria esmagar a cabeça da serpente, e ele realmente nasceu, ele cresceu, aleluia, chegou o momento dele ser batizado, ele não precisava, mas ele cumpriu aquele mandamento para determinar que todo homem deveria compreender e deveria sim obedecer aquilo que Deus determina. Claro, irmãos, que não é o batismo que salva, como ontem ainda falei, nós apenas cumprimos aquele mandamento porque Jesus Cristo assim nos ensinou, mas se não houver oportunidade, a pessoa, como aquele ladrão na cruz, não teve a oportunidade, mas lembramos que naquele momento de dor, de sofrimento, ele olhou para o Senhor, enquanto o outro blasfemava, porque eram dois, e o Senhor estava no meio. Glória ao Senhor. Irmão, um mistério muito grande tem aí. E de repente, aquele homem olhou para o Senhor e disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E o Senhor disse: ainda hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Glória ao Senhor. Olha só, irmão, que coisa maravilhosa, interessante, irmão. Vocês observam que tinham 3 cruzes. Só tinham 3 cruzes. Naquela época, irmão, bendito seja o Senhor, aleluia, as madeiras eram difíceis de chegar até o local, muitas das vezes até faltava madeira, mas teriam que ser crucificados 3 homens, mas vocês sabem que tinham 4 que um teria que ficar fora, aleluia. Então, o que Pilatos fez? Aleluia, ele chamou Barrabás e disse assim, olha, mostrou para o povo, como é época de Páscoa, do Pessá, e os seus ensinamentos, diz que pode, se alguém for julgado, aleluia, pode-se absolver um e soltar um. E quem é que vocês querem que eu solte? O Barrabás ou Jesus, o Nazareno? E todos gritaram, solta Barrabás e crucifica Jesus Cristo. Observa, irmão, o Senhor Jesus, aquela cruz que estava ali, por certo era para Barrabás, mas o Senhor morreu por ele.
Quantos Barrabás existem hoje e o Senhor morreu por você e você não está dando valor? Quantos e quantos não estão dando valor na palavra, na interpretação da palavra, na Bíblia, no cristocentrismo, na originalidade da santa palavra de Deus, colocando, irmãos, impedimentos, barreiras, obstáculos para que as pessoas fiquem presas em dogmas humanos, e muitas das vezes a pessoa acaba fazendo loucuras. Eu sou testemunha, mas aqui nós temos que entender, irmão, que o Senhor fala através do Espírito dele, usando dos teus servos, e é a palavra que tem que se usar, não é o pregador, não sou eu que vou usar a palavra para pregar para você, é a palavra que tem que estar em mim, e eu tenho que pregar a palavra que Deus quer que eu pregue. E nós vemos aqui um versículo, irmão, eu cheguei a anotar esse versículo: bendito o nome santo do Senhor, e é porque poderia pegar ali na Bíblia, irmão, mas ia demorar muito para mim abrir. Quando eu estava orando, clamando, me veio esse versículo e eu marquei ele aqui, que eu achei importante, irmão, e eu vou passar esse versículo novamente, irmão, aleluia, novamente, vou passar de novo, aleluia, para vocês entenderem. Olha aqui, glória ao Senhor. Já foi falado, mas eu falo quantas vezes necessário, porque a palavra de Deus, ela não é... Eu já li várias vezes esse versículo, irmão. Eu já falei várias vezes esse versículo em outras pregações. Eu não sei se vocês, olhando os vídeos, vocês vão ver por aí. Talvez não esteja mais, às vezes eu apago algum vídeo, mas esse versículo chama muito a minha atenção, que é o versículo que aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Eu sempre gosto desse versículo, onde fala: vendo Deus antigamente, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, nos falou também nos últimos dias pelo Filho, a quem também constituiu a tudo, porque ele também estava com o Pai quando tudo foi formado. Glória. Esse versículo, irmão, tem uma profundidade muito grande. Ele já estava com o Pai, irmão, bendito, porque fez ele também parte da criação. Ele faz parte da vida, ele é a própria vida, ele faz parte do oxigênio que nós respiramos, porque é ele, aleluia, ele é o oxigênio da alma, ele é a luz dos olhos da alma, ele é a luz, aleluia, daquele que está nas trevas do pecado e o reconhece como Salvador. Ele é a luz daquele que está cercado pelas trevas da maldade. Ele é a fortaleza daquele que está, bendito seja o Senhor, muitas das vezes num combate contra o adversário, mas estando no combate, quando ele lembra da palavra, ele não medita, como está escrito, onde lemos, quando Pedro falou aqui pelo Espírito Santo. Vou outra vez ler de novo, aleluia. Você não vai enjoar não, irmão, porque isso aqui não enjoa. O que enjoa, aleluia, é aquilo que faz mal, porque a alma, ela tem, irmão, desejo de ouvir aquilo que é de Deus. Então tá claro, eu vou repetir e vocês prestem atenção, embora já li, mas eu vou repetir de novo, porque a profecia... Então o homem está lá no combate espiritual, mas ele começa a lembrar da profecia da palavra, ele começa a lembrar que está escrito lá, que o justo, aleluia, não permanecerá prostrado. Está escrito, ele começa a lembrar, Jesus Cristo carregou uma cruz pesada, e a prova que ele levou não foi só a cruz, ele tomou sobre si os meus pecados, como está escrito lá em Isaías, no capítulo 53, onde diz assim: quem deu crédito a nossa
nossa pregação. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Eles achavam que ele era um homem que ele viria de outra maneira, não é? Mas ele veio assim, como um homem de trabalho, como um homem com um gentil aspecto, e olhava para eles, eles até o desprezavam, mas ali, irmão, glória, estava aquele que já havia sido profetizado, como está aqui, ele foi profetizado por vontade de Deus. Essas profecias não vieram por vontade de homem algum, mas foram profetizadas por santos de Deus que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, se Deus falou, ele sempre vai cumprir. Se o homem falou, Deus não tem compromisso com a palavra do homem. Por isso você que está indo em algum lugar e você está ficando decepcionado ou decepcionada porque aquilo que falaram você não vê acontecer, é porque Deus não falou nada. Alguém falou para te agradar, para persuadir, para fazer você ficar preso num sentimento carnal, num sentimento humano que não te levará a lugar nenhum, e coloca sobre você uma dúvida a respeito até mesmo da palavra de Deus. E isto é um veneno mortal da serpente que está querendo, nesses últimos dias, tragar as almas, usando até mesmo, irmão, de pessoas que se dizem cristãs, e que se dizem pregadores, e que falam coisas que nem escritas estão, e afirmam e reafirmam, mas a palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo é o único caminho. A profecia da palavra está aqui, e o Senhor fala do jeito que Ele quer, e hoje o Senhor ensina você. Consulte a palavra, seja você, aleluia, como os bereanos, enquanto Paulo pregava lá em Atos dos Apóstolos, aleluia, Paulo pregava e eles iam lá e examinavam, eles queriam saber, examinavam as escrituras. Mas quais escrituras? Naquele tempo, irmão, ainda não havia o Novo Testamento, a Nova Aliança, mas eles estavam com a Torá, estavam ali com os livros dos profetas. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então o que eles faziam? Paulo falava dentro da sinagoga com os judeus. E o que eles faziam? Eles pegavam a Torá, que quer dizer os 5 livros do Pentateuco, pegavam os livros dos profetas também, e ali eles iam investigar, iam esmiuçar, iam procurar, e Paulo não ficou bravo. Paulo podia dizer: olha, por que vocês estão duvidando de mim? Porque eu já estou falando a verdade. Não, irmão, glória ao nome do Senhor. Ele ficou contente, irmão, porque ele viu naqueles homens, bendito o nome do Senhor, enquanto ele expunha e demonstrava. Irmão, Paulo pregava uma palavra expositiva. Vocês podem ler em 17 de Atos dos Apóstolos, quando ele estava em Anfípolis, a Polônia, chegou a Tessalônica, e ali havia uma sinagoga de judeus, e ele, como costume, era sábado, ele era judeu, e para eles, ali, irmão, eles paravam. Então Paulo tinha o costume, era a forma mais prática dele poder encontrar todos ali reunidos, e ele ia ali, e naquele lugar, naquela sinagoga, ele então expunha as Escrituras, demonstrando que convinha que o Cristo padecesse, ressuscitasse dos mortos. E muitos que estavam ali, alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos e muitas mulheres, irmãos, também. Mas o que acontecia? Eles examinavam, eles arrazoavam, eles pesquisavam, eles iam atrás. Não é porque Paulo falava, eles queriam saber. Bem-aventurado é aquele que lê e quer saber
mais e mais das coisas de Deus. Eu já ouvi pregadores falarem que estudar a Escritura não é muito bom, de outras denominações, não da que eu estou, mas falaram isso até para mim quando eu estava naquele lugar. Porém, irmão, nunca dei crédito, porque eu sei que das coisas de Deus não saem coisas para prejudicar a alma. Quem não quer que nós estejamos ligados em Jesus Cristo é aquele que vai aparecer, se já não estiver por aí, o seu espírito já está, o espírito do anticristo, mas nós não temos parte com esse espírito. O nosso espírito é o Espírito de Deus, que nos ensina a pregar e a considerar as palavras deste livro como palavra de Deus. Nós não contestamos a Bíblia, nós não criticamos, não há achismo na nossa pregação. Não, nós pregamos Cristo, não tem como ter achismo. Nós pregamos Cristo que veio, aleluia, nasceu gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, cumpriu a sua missão, foi morto na cruz, ressuscitou no terceiro dia e subiu ao Pai. Quando subiu lá no Monte da Ascensão, os seus discípulos ali, todos eles, irmão, ficaram atônitos e assustados, porque pensavam, agora vamos estar sozinhos. Mas naquele momento, aleluia, apareceu um anjo do lado direito, o outro do outro lado. Glória ao nome santo do Senhor. E disseram assim: varões galileus, por que estáis olhando tanto para o céu? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia há de voltar. Glória! Mas da onde que aqueles anjos tiraram aquilo? Também não foi eles que falaram. Olha, irmão, até o anjo tem que respeitar o que está escrito. Aleluia! Se descer um anjo do céu e pregar um outro evangelho que não está escrito aqui, não é de Deus esse anjo, porque o anjo de Deus que falou com eles, falou a respeito, aleluia, da volta de Jesus Cristo. E o que o Senhor Jesus Cristo disse? Ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Se os profetas, inspirados pelo Espírito Santo, falaram que o Senhor Jesus voltaria, imagine, o próprio Senhor Jesus falou que voltaria, e Ele voltará e não tardará. Então fujamos das ideologias humanas, ideologias de gêneros, pecados, promiscuidades, todas as coisas que desagradam ao Senhor. Consagremos-nos, busquemos o Senhor, aleluia, façamos, irmão, bendito seja o Senhor, com aquele que come e da palavra e quer mais, porque a palavra, o alimento do homem, ele dá congestão, mas o alimento de Deus traz saúde para a alma. Por isso o Senhor Jesus disse, lá em Mateus capítulo 11, eu não me lembro o versículo, mas vou falar aqui agora: bendito é o nome santo do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, irmão. O Senhor Jesus disse, vocês estão percebendo que está tudo dentro dessa mesma linhagem de palavra? Irmão, quando Deus quer, Ele faz desse jeito, irmão. Não é o irmão aqui, eu não sou nada. É o Senhor, irmão, é o Senhor, porque Ele quer salvar aquele que vai ouvir esta pregação. Mas muitas das vezes a pessoa pega, ouve, ou até não tem paciência de ouvir e deixa. Oh, irmão, pelo amor de Deus, passa para frente, porque isso pode ser útil para alguém que está precisando, irmão. Então, às vezes a pessoa está, oh Senhor, como é que eu vou fazer para sair dessa situação? Eu estou me sentindo o peso do pecado. Aí vem o Senhor Jesus, irmão, aleluia, como Ele disse aqui, aonde eu vou ler agora,
Então, por isso que eu estou... Irmão, isso aqui não estava nem em frente, me passou agora aqui e eu estou passando para vocês. Embora é uma palavra expositiva, porém eu vou falar para vocês o que ele me trouxe agora aqui, numa alegria muito grande, para encerrar dentro do capítulo de Pedro, capítulo 1, versículo 21, mas de 2 Pedro. Aqui o Senhor Jesus disse, graças eu te dou, em 11 de Mateus, versículo 25, graças eu te dou, ó Pai, aleluia, aleluia. Senhor do céu e da terra, porque Tu ocultaste estas coisas aos sábios, entendido, e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Aí ele disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve, glória ao Senhor, e o meu jugo é suave, e eu sou manso e humilde de coração, aleluia. Bendito Deus de Israel, que coisa linda, irmão. Estou sentindo uma alegria muito grande no meu coração. Ele disse, eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar um descanso para as vossas almas. Ó irmão, se Pedro, aleluia, falou tudo aquilo lá, e dizendo, olha, as profecias que falaram, os profetas, não foi deles, foi Deus que falou, pelos homens santos, inspirados pelo Espírito Santo. Depois em Hebreus falou, olha, nos últimos dias, ele não tem falado, usado do seu próprio Filho, e nós temos visto, e daqui nós podemos ver as palavras do Filho. Então vem, irmão, vem no encontro do Senhor Jesus, faça uma oração hoje mesmo, fala, Senhor, eu quero que Tu entra na minha vida, que Tu entra na minha alma, me dá uma luz para me achar esse povo, porque eu não sei nem para onde eu vou. Tem tanta igreja, tem tanta gente, tem uns que falam que promete isso, outros prometem aquilo, outros só querem dinheiro. Irmão, já vou deixar claro aqui, porque teve uma pessoa que entrou aí no canal e disse que nós cobrávamos dízimo. Você está enganado, aqui ninguém cobra dízimo de ninguém, irmão. Aleluia, apenas nós deixamos às vezes um Pix lá do Brasil, um MBA daqui, para ajudar-nos, porque nós estamos iniciando um movimento espiritual e nós precisamos, mas nós não cobramos o dízimo. Isso é a responsabilidade. Cada igreja age da maneira que sente. Nós não temos nada a ver com a outra igreja. Nós não estamos aqui para acusar nenhuma igreja, nem para acusar nenhum pregador. Nós estamos aqui para falar de Jesus Cristo, que foi crucificado, que foi profetizado, não segundo a vontade do homem, mas segundo a vontade de Deus. Se cumpriu, está se cumprindo nos nossos dias, e Ele voltará, e Ele vive e viverá, e se você estiver nele, você viverá também um dia na eternidade. Deus abençoe a todos. Amém e amém. E que a graça de nosso Deus e Pai, a comunhão do Espírito Santo, aleluia, em nosso Senhor Jesus Cristo, com esse santo sermão, essa santa palavra, possa estar dentro da nossa alma. Honra e glória seja sempre ao nosso Salvador eterno e ao eterno Criador de todo o universo. Amém. Quero dar um ósculo santo para vocês, dentro do coração de vocês. Graça e paz, shalom, e Deus abençoe a todos.